Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar aí sobre esse jogo da seleção brasileira aí nos Estados Unidos. A seleção fez um jogo lá em Orlando, né, contra a seleção americana e o jogo ficou empatado 1-1. Mas antes disso, da gente comentar esse jogo aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda muito aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos comentar aqui, falar um pouco aí brevemente sobre esse jogo, esse segundo amistoso, né, de preparação aí do Brasil para começar essa Copa América, né? Então aí nessa sexta-feira, né, a gente vai ter tanto lá na Europa, começando lá na Alemanha, né, a Euro 2024, como também lá nos Estados Unidos, começando a Copa América aí 2024. E o Brasil está lá no seu trabalho de preparação, a gente vem numa mudança, né, de treinador, o Dorival Júnior começando ali o seu trabalho, né, depois de uma inconsistência aí de quem seria o treinador, enfim, o Dorival Júnior, e aí meio que uma reformulação aí do time que está começando. E a gente teve aí esses dois jogos de preparação. O primeiro jogo eu achei que foi um jogo bem interessante contra o México ali, pelo menos o primeiro tempo, o Brasil criou bastante. Já esse jogo contra os Estados Unidos aí foi um jogo assim. O primeiro tempo a seleção começou muito bem, começou ali criando várias chances, abriu o placar, fez 1-0, mas logo ali ainda no primeiro tempo tomou um gol ali que na minha opinião assim foi um gol de falta, né? A barreira, geralmente o goleiro coloca a barreira de um lado e protege o outro, né? Essa é a lógica assim dentro do futebol, né? O que acontece. Se o batedor consegue fazer a bola passar por cima da barreira nesse canto que o goleiro não está, provavelmente vai ser gol, né? Era o que fazia os grandes batedores, né? Ronaldinho Gaúcho, Zico, dentre outros tantos, né? Quando conseguiam colocar a bola ali por cima da barreira, que não é fácil, né? Enfim, a bola foi no canto do goleiro e o Alisson aceitou ali o gol. Então, assim, muita gente vem questionando o Alisson, eu também tenho essa opinião aí em relação ao Alisson. Acho que é um grande goleiro, um goleiro que tem uma trajetória muito bonita dentro do futebol, né? Participou de uma grande equipe lá do Liverpool, foi campeão da Champions, né? Ganhou o campeonato inglês, ganhou tudo lá no Liverpool. Então, assim, é um cara que está aí na história do futebol. No entanto, assim, quando a gente pensa no contexto da seleção brasileira, né? Uma seleção que está sempre jogando em alto nível, né? Nos últimos anos, isso a gente tem que colocar até ali com um asteriscozinho, porque não está jogando em alto nível tem bastante tempo, né? Assim, joga num certo nível, mas não no top 5, né? Top 3 aí das seleções mundiais, né? Infelizmente, né? A gente pensar nas últimas duas Copas aí, principalmente. Mas o que se espera da seleção brasileira é sempre um alto desempenho, né? E a gente também tem uma diversidade de jogadores muito grande, né? Aqui no Brasil o tempo inteiro está revelando jogadores, está tendo jogadores novos. Daí o que eu acredito que o Alisson teve oportunidade de jogar tanto na Rússia quanto nessa última Copa do Catar, fez o seu papel, contribuiu na seleção, ainda é um cara jovem, tem chance de continuar, mas é preciso que demonstre ali futebol. Caso ele não demonstre, tem outros goleiros ali que estão pedindo passagem, né? Haja vista aí o Bento, o Ederson machucou, né? Acho que talvez o Ederson chegaria numa condição de disputar a titularidade ali do gol de forma mais assim efetiva com o Alisson, né? Como ele machucou ali, meio que não ficou um pouco de fora. Mas agora ali em relação ao Bento, eu acho que também poderia dar oportunidade, né? Já que é uma competição ali de preparação para a Copa do Mundo, né? Então, assim, é uma incógnita isso aí. A gente não sabe se o Dorival vai continuar com o Alisson ou se ele vai trocar o goleiro. O Alisson começou a ser questionado, né? E como eu disse, eu acho que é um grande goleiro. Inclusive ali no segundo tempo, né? O Alisson fez algumas boas defesas, né? Mas se a gente pensar aí nas últimas duas Copas do Mundo, né, praticamente o Alisson não fez defesa importante nenhuma, né? Eu vi até o Fábio Luciano, que era zagueiro do Flamengo, né, criticando lá no ESPN, falando que
não é um goleiro que salva jogo, né? Então a gente tem aqueles goleiros ali que realmente fecham o gol, salvam o jogo, né? A gente pensar aqui no Brasil, a gente já teve o Dida, o Marcos, né? Que era no Palmeiras chamado até de São Marcos, o Neuer lá na seleção alemã, né? Então a gente tinha sempre aqueles goleiros ali icônicos, né? Eu acho que esse não é o perfil do Alisson, né? Pelo menos não tem sido aí na seleção brasileira, né? No Liverpool ele tem uma história muito bonita, mas na seleção brasileira ele não conseguiu conquistar títulos importantes. Isso a gente está falando aí para a gente aqui no Brasil, é a Copa do Mundo. Bom, eu vou tentar falar aqui rapidamente sobre a escalação, né? Como que o Dorival entrou com o time. Foi um time um pouco diferente do que ele entrou lá no México, né? Ele começou ali com o Alisson no gol, Danilo na lateral, Marquinhos, zagueiro, Beraldo também zagueiro, Wendel, lateral esquerda, né? No meio campo foi o Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá e no ataque Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Então, assim, foi um esboço daquilo que seria o time titular, né? Para o restante ali da competição, né? A impressão que tem é que ele estava ali testando o time titular. Então, assim, começou muito bem, mas depois caiu bastante, né, o rendimento. É claro que, assim, um jogo como esse, né, um jogo de preparação, não dá para jogar com o pé lá no fundo nesse jogo, né? Geralmente os caras vão jogar ali, não entrando em todas as divididas, né? Mas, enfim, ficou devendo, assim, não mostrou muita coisa, né? Vamos acompanhar como vai ser aí nessa Copa América aí. Bom, vou falar só aqui das substituições que ele fez aqui também, acho interessante a gente falar. Ele tirou o Bruno Guimarães, colocou o Endrick, né? Uma mexida ali para o Endrick, quando ele entrou, movimentou bastante o jogo, achei bem interessante, né? No jogo contra o México, o Endrick fez um gol lá no finalzinho, que eu acho que foi um gol até assim, meio que de forma inesperada, né? Não que o Endrick tenha jogado futebol o suficiente para marcar e decidir aquele jogo e tal, mas a bola sobrou para ele, ele fez o gol. Nesse jogo, o Endrick até tentou ali, criou alguma coisa, deu uma fumacinha ali, mas nada demais, né? Assim, não criou nada demais. A gente teve também o Douglas Luiz, que entrou no lugar do João Gomes, o Andréas Pereira, que entrou no lugar do Lucas Paquetá. Eu também gostei bastante do Andréas Pereira, tem jogado muito bem aí na seleção brasileira, né? É um jogador aí que tem se destacado, acho que ele tem... na seleção, acho assim, a questão da técnica, a gente sabe, os jogadores que estão ali, o mesmo goleiro Alisson aí, que eu estava aqui falando sobre ele, são jogadores de extrema técnica, de extrema... são grandes jogadores, né? Todos os jogadores que estão na seleção, mas a questão é o momento, se o cara realmente quer se dedicar àquilo, quer realmente colocar tudo ali, e tem alguns jogadores que a gente vê que eles têm assim essa vontade. Um desses jogadores eu acho que é o Andréas Pereira, né? O Andréas Pereira tem uma relação muito especial com a seleção brasileira, a gente vê quando ele está jogando ali, o cara realmente tem vontade de fazer algo pela seleção, então acho isso muito bacana. Entrou muito bem o Andréas Pereira. A gente teve também o Savinho entrando no lugar do Rafinha, né? O Rafinha ali no primeiro tempo até criou um pouco, fez uma fumacinha ali também, mas não fez uma grande partida. E o Savinho é um jogador lá que surgiu lá no Atlético Mineiro, depois na boa campanha lá do Girona. E às vezes entra bem e tal, nesse jogo ficou meio apagadinho também, não fez muita diferença. Bom, de forma geral, eu acho que para pensar na estreia aí do Brasil aí nessa Copa América, eu acho que o Brasil tem um bom time, tem bons jogadores, assim, né? Na verdade, bons jogadores, mas ainda não tem um bom time, né? Eu acho que o Dorival precisa evoluir nisso aí, nesse conjunto, de dar forma de jogo, para fazer com que esse elenco, esses jogadores se encaixem ali, definir essas peculiaridades, quem que vai no gol, quem que vai ali naquela posição. Eu acho que esse time que começou hoje provavelmente vai ser o time aí que vai jogar aí na Copa América. Eu acho que na Copa América com certeza a pegada é diferente, né? A motivação é diferente desse amistoso aí contra os Estados Unidos, ficou aquele jogo meio morno, né?
Também muita gente reclamando do juiz. Eu acho que o juiz não ajudou os Estados Unidos. Eu acho que eles foram ali, talvez a questão de técnica mesmo. Os caras não entendem nada de futebol. Isso que a gente vê nos Estados Unidos, eles não estão nem aí para futebol. Essa que é a grande verdade, né? Se você vê lá o futebol, né, não tem nada a ver com aquele país não entende nada de futebol. A liga que eles disputam lá são todas muito mais valiosas do que as ligas de futebol, tanto basquete, beisebol, né? Então, assim, o futebol americano também. Então, eles estão pouco se importando com o futebol, né? O esporte deles lá, a liga de esporte deles movimenta muito mais dinheiro que o futebol. Então, assim, é algo completamente secundário, é algo que o americano não se importa com aquilo. E a gente vê na própria organização ali do jogo, né? O jogo começou atrasado, campo reduzido, aquela história toda que a gente já falou aqui em outros vídeos. Bom, então era isso aí, minha impressão aí geral sobre esse jogo. Eu desejo muita sorte aí para o Brasil nessa Copa América, né? Que possa vir mais um título aí. Acho que vai ser difícil, né? Mas a gente vai estar sempre aí na torcida e acompanhando. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.